Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa nova série Gênesis, o princípio de tudo. Hoje vamos mergulhar na história da criação e descobrir quem é o personagem central de toda a Bíblia. Preparados para essa jornada? Então, vamos começar. Ao abrir o livro de Gênesis, a primeira coisa que encontramos é uma declaração poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que frase incrível! Isso já nos mostra que antes de tudo existir, ele já estava lá. Deus não é parte da criação. Ele é o Criador. Ele é eterno, poderoso e a origem de tudo o que vemos e conhecemos. A narrativa da criação, dia após dia, revela a ordem, a beleza e o propósito em cada detalhe. Das estrelas no céu aos peixes no mar, tudo foi cuidadosamente planejado. E no centro de tudo isso está Deus, o grande arquiteto do universo. Ele não apenas criou tudo com a sua palavra, mas também se revela através da sua obra. Muitas vezes, ao ler Gênesis, focamos nos personagens humanos, como Adão e Eva, Noé, Abraão. Eles são importantes, claro, mas a história de Gênesis e de toda a Bíblia não é primariamente sobre nós, é sobre ele. É a história de como Deus, em seu infinito amor e soberania, cria, sustenta e redime sua criação. Mas qual a importância disso para nós hoje, no século XXI? Entender que Deus é o personagem central muda tudo. Significa que nossa vida não é um acidente cósmico. Nós fomos criados com um propósito por um Deus pessoal e amoroso. Isso nos dá valor, identidade e esperança. E aqui está a grande promessa que ecoa desde Gênesis. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Deus não é um criador distante. Ele se relaciona com sua criação. Ele abençoou Adão e Eva no jardim, abençoou Noé e sua família após o dilúvio, e essa bênção continua disponível. Deus continua abençoando famílias que escolhem viver com integridade, fé e obediência, mesmo em um mundo que muitas vezes parece ir na direção contrária. Sim, a bênção de Deus ainda alcança lares hoje, no nosso tempo. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas e de nossas famílias, experimentamos o seu favor e a sua graça de maneiras extraordinárias. Então, ao longo desta série, convido você a olhar para as histórias de Gênesis com uma nova perspectiva. Procure ver não apenas as falhas e vitórias dos homens, mas, acima de tudo, a mão soberana e amorosa do verdadeiro protagonista, Deus. Pense nos seus livros ou filmes favoritos. Geralmente, o protagonista é introduzido com uma história de origem, uma descrição física, talvez até um perfil psicológico. Mas aqui, no início de todas as coisas, o personagem principal simplesmente ele existe antes de qualquer coisa existir. O texto não se preocupa em nos dar a genealogia de Deus, nem em descrever sua aparência. Ele não tenta explicar sua mente. Em vez disso, Deus é revelado por meio de suas ações, e que ação poderosa. O primeiro verbo que lemos associado a ele é criar, e não é qualquer tipo
de criação. No hebraico original, a palavra usada é bara. Isso é fundamental. Bara não significa moldar algo que já existe. Como um oleiro molda o barro, não significa reorganizar uma matéria pré-existente. Bara significa criar a partir do nada absoluto, trazer à existência aquilo que simplesmente não era. É uma capacidade exclusiva de Deus no texto bíblico. Imagine essa cena. Não há caos para ser ordenado. Não há um monstro primordial para ser derrotado. Não há deuses rivais para competir. A narrativa de Gênesis é surpreendentemente calma. Não há uma luta cósmica, um esforço monumental. Há apenas a vontade soberana de um Criador. Então, como ele faz isso? Como ele traz o universo à existência do completo vazio? A resposta é tão simples quanto profunda. Ele fala apenas isso. Deus diz: haja luz, e a luz passa a existir. Ele comanda e a realidade obedece instantaneamente. A palavra dele é a força criativa mais poderosa que existe. Não há debate, não há resistência. A sua fala é o próprio ato de criação. Isso nos mostra um personagem cuja autoridade é total e cujo poder é ilimitado. Ele não precisa de ferramentas, não precisa de ajuda, não precisa de matéria-prima. Sua palavra é suficiente. Essa é a primeira e mais importante lição sobre o personagem principal de toda a história. Ele é o Criador soberano cuja vontade dá origem a tudo o que vemos e a tudo o que não vemos. Essa introdução define o tom para tudo o que se segue. A mesma palavra que criou os céus e a terra é a palavra que continua a sustentar o universo e a guiar a história. E é essa história que vamos explorar juntos. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo da nossa série Gênesis. Até a próxima.